que salvar as crianças, que nós vimos aquela terra esmoronando em cima de nós. Meu Deus, todo mundo lá, tudo no fundo. Fica difícil. Perdi tudo que eu tinha. Só me sobrou a minha filha e a minha mulher só. Acabou sem nada. É o fim do mundo, parece. Meu Deus. A gente não conseguia sair de lá. As imagens e os depoimentos são fortes e as lembranças servem de aprendizado. Hoje voltamos no tempo e recordamos os 10 anos de uma das maiores tragédias climáticas do Brasil. O Corpo de Bombeiros estima-se que muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. Os órgãos públicos do município trabalham com intensidade no resgate a vítimas. São pessoas que foram resgatadas com vida. Essa operação contando com 5 helicópteros. A catástrofe de novembro de 2008 está na memória dos blumenauenses. Na época, depois de muita chuva, além da enchente, em 22 de novembro daquele ano, começaram as avalanches de terra e as mortes. Casas, ruas, vidas destruídas. Foram 135 pessoas que perderam a vida em Santa Catarina, 24 delas em Blumenau. 2 milhões de catarinenses atingidos pela maior tragédia climática que Santa Catarina já viu. Eu nunca vi, nos meus quase 20 anos de profissão, eu nunca vi. Eu nunca vi porque não é um deslizamento de uma residência, não é um deslizamento de um morro, é do vale, né? Aquela região do Baú. Muitos pontos de deslizamentos, uma grande represa de destroços segurando uma grande quantidade de lama para descer. As pessoas que a gente consegue salvar, vendo essa gente toda aí, né, que se não fosse esse trabalho de helicópteros, se não fosse esse trabalho de resgate dessa forma, dificilmente eles conseguiriam sair de lá, do local onde eles estavam. Muitos deles não conseguiriam sair com vida de lá. A área afetada é muito grande. Não somente na área urbana, na área rural, houve muitos desbarrancamentos, muito deslizamento de terra. Isso só nos mostra que o volume de trabalho para reconstruir e recuperar tudo será muito grande. A quantidade de lodo, que a gente vê lodo para tudo que é lado, é a força da natureza. Né? Ver esses números aí de chuva que a gente teve aqui na Redondeza realmente traz para a gente que tem família, para aquele que tem família que está aí assistindo, certamente tem que dar cada dia mais valor à cama quentinha, à família que tem, à saúde, porque tem muita gente aí que está passando dificuldade e vai passar por muito tempo. E foi bem isso que aconteceu. As pessoas sofreram, mas tiveram ajuda e solidariedade de muitos brasileiros. Se recuperaram, mas a tragédia jamais vai ser esquecida. Os 10 anos dessa catástrofe não são só uma data, mas sim uma época de falar sobre o que podemos fazer e como devemos nos comportar para diminuir os impactos de novos eventos climáticos que ainda podem acontecer. É com essa mensagem que a gente começa aqui o especial dos 10 anos da tragédia de 2008 que aconteceu aqui em Blumenau, em Santa Catarina. Tivemos ajuda de milhares, de brasileiros, muitas pessoas que ajudaram os blumenauenses para se recuperar. Estamos em 2018, dia 22 de novembro, completamos os 10 anos da tragédia climática aqui do Vale do Itajaí, como dissemos aí na apresentação, no início do programa, a maior, que Santa Catarina já viu e uma das maiores do Brasil. Os convidados já estão aqui no estúdio, mas antes de apresentá-los, nós vamos já de imediato acompanhar o depoimento do ex-prefeito de Blumenau, prefeito na época, em 2008, João Paulo Kleinobin, e também do atual prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, que na época, em 2008, era o secretário de Assistência Social. Vamos ver. Blumenau nunca tinha vivido um evento daquela natureza. Nós já tínhamos vivido enchentes, mas nunca um deslizamento, um conjunto de deslizamentos como aquele. Foram mais de 3 mil pontos de deslizamentos na cidade. Então aquele final de semana, com a chuva intensa, uma sensação de você muitas vezes não saber por onde começar. Logo no começo, quando eu estava tentando chegar na Rua Araranguá, meu carro perdi meu carro da prefeitura na época ali na água, mas não por isso, mas pela primeira vítima ali, por aquela menina que morreu, depois até apareceu na capa da Veja. Acho que ali deu uma dimensão da tragédia humana que estava se abatendo sobre a cidade, Você perder alguém, especialmente uma criança, aquilo foi talvez a coisa mais chocante, mais impactante daqueles dias. Infelizmente, 24 pessoas acabaram morrendo em Blumenau durante aquele período.
Mas aquele início, aquela criança, aquilo começou a dar dimensão do tamanho do desastre, do tamanho do evento que a gente estava vivendo. Acho que a lição que a gente precisa repensar o planejamento foi o que nós fizemos, né? O Planalto 2050, levar essa direção à região norte, que nós temos que olhar diferente para o Vale do Itajaí, que a gente precisa nos adaptarmos a ele e não queremos que adaptar o terreno ou o vale aquilo que nós queremos. Acho que esse é o grande ensinamento, e que algumas encostas precisam ser preservadas, que não dá para ocupar de qualquer jeito. Infelizmente, algumas lições a gente vai esquecendo com o passar do tempo, e a gente vê que algumas pessoas ainda insistem, né, em construir em área que não pode, em fazer construção irregular. Há uma enorme dificuldade de fiscalização numa cidade tão grande quanto a nossa, mas a gente precisa continuamente lembrar essas lições e não esquecer do desafio que é o vale, que é tão bonito, mas oferece também grandes desafios do ponto de vista da sua moradia, que a gente tem que respeitar a natureza. Primeiro, o fato da tristeza de saber que naquele momento a gente perdeu muitas vidas aqui na cidade. A outra coisa que me passa na cabeça é desafio, porque aquela fase foi um grande desafio de atender a comunidade, atender as pessoas, onde nós não estávamos preparados para a demanda que surgiu naquele momento. E terceiro item que me passa também é solidariedade. O Brasil foi extremamente solidário conosco, o Brasil esteve conosco, o Brasil nos acompanhou, nos apoiou, nós recebemos doações de tudo quanto é tipo, desde numerários, financeira, até colchões, alimentos, água, enfim, fomos extremamente acolhidos pelo Brasil. Então, essas três questões me ficam à mente cada vez que eu lembro de 2008. Eu diria assim que nós, enquanto formos Blumenau, vamos ter algum problema com a questão das enchentes ou dos deslizamentos. Isso vai estar presente na nossa cidade, dependendo do volume de chuva. Esse é o controle que nós não temos. Agora, mudou muito, né? Se nós olharmos não só em Blumenau, o Estado e Blumenau tiveram um crescimento estrutural fantástico. A Defesa Civil hoje é uma secretaria estruturada, né? Com geologia, com mapa geológico atualizado. Nós vamos lançar em breve uma atualização do mapa geológico, nós vamos lançar em breve um material complementar fantástico, mas que vem evoluindo ao longo desse tempo, desde que se decidiu fazer uma Secretaria de Geologia, que hoje é uma diretoria. Desde que se decidiu tomar a decisão de fazer uma secretaria, hoje o nosso plano de contingenciamento tem 64 abrigos mapeados, ou seja, ele está pronto para enchente, para deslizamento, ele está pronto para uma série de outras coisas. Claro, ainda temos muitos desafios em relação à Defesa Civil, mas nessa área evoluímos muito. O Estado hoje teve sobrelevação de barragens, teve 3 radares meteorológicos só de Santa Catarina, que nos dão uma condição de previsibilidade muito maior. Nós temos o nosso serviço no município de alerta para a comunidade, o nosso Alerta Blue, que agora municipalizamos mais ainda, trazendo a equipe para dentro da prefeitura. Ou seja, fizemos toda uma evolução ao longo desse tempo para, de fato, demonstrar que se nós podemos tirar um ganho, um ponto positivo de 2008 foi o crescimento na questão da prevenção. Nós temos que nos lembrar, não só nos 10 anos, mas a cada dia, de que prevenção é parte integrante e necessária da nossa vida. Prevenção faz parte aqui em Blumenau, claro que em todos os lugares, mas em especial na cidade, no modelo geográfico que nós vivemos. Então eu penso que esse é o principal referencial dos 10 anos, é a principal marca que nós precisamos ter presente na nossa realidade, na nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui também nesse especial da TV Legislativa, que, como a gente viu lá no início, na apresentação aqui do programa, na abertura, né, fez um trabalho espetacular em 2018 com a nossa equipe lá da época, os repórteres que daqui a pouquinho vão também dar seus depoimentos aqui neste especial, né, e hoje, né, 10 anos depois, estamos aqui para falar de prevenção, do que podemos ainda fazer, de como devemos, né, agir para, se caso enfrentarmos uma tragédia igual, parecida, pior, quem sabe, né? Porque a gente não sabe do futuro, né? Como vamos enfrentar isso então. Por isso estamos com os nossos convidados aqui, vamos apresentá-los então para esta conversa. O Maurício Pozobon, que é biólogo e professor, né, universitário aqui em Blumenau, já também trabalhou na prefeitura, né, no setor de geologia. Maurício, obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo, e os demais presentes aqui, a TVL.
parabenizar pela iniciativa de reunir essas informações, o histórico do evento, né, em alusão aos 10 anos, e a necessidade da gente relembrar o que aconteceu durante o evento e também todo o processo de evolução, de desenvolvimento nas diferentes ações de defesa civil ao longo do tempo. Isso é muito importante para levar essa informação à população e manter vivo a memória, a necessidade, né, da gente prevenir e evitar que ocorram novos desastres dessa magnitude. Obrigado pela presença, Maurício, mais uma vez. O Eloir Maoski, que agora está lá no setor de geologia, né, hoje faz parte da equipe, né, de geologia da prefeitura, que é geólogo aí do governo municipal. Obrigado, Eloir, pela tua presença aqui também. Muito obrigado, eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui presente. Realmente em 2008 eu não estava aqui em Blumenau, mas eu pude presenciar o que aconteceu aqui pela imprensa. Foi um evento muito marcante na história aí, de Santa Catarina, principalmente no município de Blumenau. E estou aí há cerca de 4 anos na prefeitura de Blumenau, trabalhando na diretoria de geologia, contribuindo então para a minimização dos riscos, né, com a população, através do mapeamento geológico, mapeamento de risco. Muito bem, e quem comandou o QG do desastre, da tragédia de 2008, foi o Coronel Menestrina, que hoje está, né, mais uma vez na prefeitura como secretário justamente da Defesa Civil. Na época era o comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Blumenau, Coronel Carlos Olímpio Menestrina. Agradecemos a sua presença aqui nessa conversa hoje, nesse especial da TVL dos 10 anos da tragédia. Eu percebo uma emoção muito grande do senhor já ao rever algumas imagens, e a gente tem muito mais pela frente aqui nesse especial da televisão. Mexer com a emoção, com a lembrança para aprender, né, cada vez mais, né, Coronel? Obrigado mais uma vez pela presença também. Rodrigo, eu que agradeço essa oportunidade de conversar com vocês, conversar com a comunidade de Blumenau, né, que tanto sofreu naquela ocasião, mas também tanto se superou para mitigar um pouco o sofrimento da comunidade. É um prazer estar aqui. E o Vilmar Minosso, meu colega aqui da TV Legislativa, jornalista, vai me ajudar a fazer aqui essa conversa com os nossos convidados e comentar um pouquinho das imagens, das lembranças que a gente vai apresentar aqui para o telespectador da TVL. E você que trabalhava já na TVL em 2008, né, Minosso? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo, Menestrina, né, os convidados. Observando na abertura do programa as imagens, ouvindo atentamente os depoimentos, eu acho que, de certa maneira, nos comove essa lembrança, mexe com o íntimo, e qualquer ser humano sente, né? Quando você vê o desespero das pessoas e que você vê que, além dos bens materiais, as pessoas perderam entes queridos. Se fez, na época, um trabalho de prestação de serviço, e eu acho que esse programa, esse resgate da história, dos fatos, nos permite estar de alerta ligado, porque a natureza nos surpreende. O que mais te marca, Minosso? Vou começar com você aqui a primeira pergunta, e é o que todo mundo, né, quer saber, dos convidados aqui também. O que mais marca para você, Minosso, a tragédia de 2008? As pessoas ficam sem noção da realidade, elas ficam perdidas. A gente costuma usar muito a expressão de ficar ilhado. Mas quando você veio, eu entrevistei na época uma pessoa, e eu acho que aquilo me marcou muito, um senhor de 60 anos, eu perguntava simultaneamente aqui pela TVL e para a Rádio CBN em transmissão nacional, o que ele lembrava do dia 22 à noite. Eu perguntava antes, há quanto tempo o senhor mora aqui nessa região do Garcia? Desde que eu nasci, 60 anos, respondia o senhor. E qual é a sua lembrança da noite do dia 22? Ele disse, eu olhava para cima, o morro vinha abaixo, olhava para baixo, o rio invadia a minha casa. É de arrepiar essa recordação, essa lembrança. Esse é só um depoimento de tantos que vivenciaram aqueles dias de tanta chuva e de tanto risco à vida. E fica na memória, né? 10 anos depois, o tempo passa, né, Coronel? Como o tempo passa, 10 anos já da tragédia, o que para o senhor, que comandou aquela mega operação, né, de pós-tragédia, de recuperação da cidade, de resgate das vítimas, lá logo depois do dia 22 de novembro, Coronel? Bom, é importante dizer que Blumenau sempre foi uma cidade modelo no que diz respeito à defesa civil. A defesa civil de Blumenau foi reconhecida internacionalmente, que após as grandes enchentes de 83 e 84, foi a primeira cidade
a se estruturar com uma equipe preparada, profissionais, né, que tecnicamente qualificados e com um plano de contingência bastante efetivo. O problema é que todos nós nos acostumamos a olhar para o rio e jamais imaginávamos que pudesse acontecer coisa diferente. Tanto que muitos blumenauenses até hoje, eles mesmos têm um protocolo de evacuação das suas residências, têm as canoas em sua casa, esperando a água subir. E em 2008, não diferente, nós estávamos preparados para receber uma enchente de 11,5 metros aproximadamente. Foi inclusive o prefeito à época, o João Paulo, ele esteve no quartel, eu estava exatamente às 2 horas da tarde, no dia 22, passando um relatório a Florianópolis, informando que nós estávamos com o plano pronto para enfrentamento à enchente. E ocorreu daí em seguida o primeiro deslizamento, que foi na Rua Araranguá, com que faleceu aquela menina de 5 anos, que foi muito trágico pela forma como aconteceu. Mas até aí ainda acreditava-se que fazia parte de um processo de enchente, né? Porque nas enchentes sempre ocorrem pequenos deslizamentos, né? Apesar que aquele foi um pouco além do pequeno, mas ainda estaria dentro da normalidade. Às 20 horas aconteceu o segundo grande deslizamento, que foi na Rua Esta de Queiroz, onde ficaram soterradas aproximadamente 12, 13 casas, e um jovem de 15 anos ficou soterrado. E a partir daquele momento, então, as informações começaram a chegar que houveram deslizamentos no Garcia, na José Reuter, no Belchior. Aí já tinha informação do Morro do Baú também, que já estava com problemas. Aí foi ali que eu liguei para o prefeito e disse: prefeito, eu acho que não é só uma enchente, eu acho que nós temos alguma coisa um pouco diferente. Aí ele foi aí que ele nos chamou até a prefeitura, montamos o gabinete de crise e começamos a gerenciar toda aquela tragédia. E a nossa sorte é que nós já tínhamos distribuído o efetivo, planificando dentro da cidade. Em cada região nós já tínhamos que nosso plano de atuação determina que o Corpo de Bombeiros, quando acontece uma tragédia, ele já faz a distribuição do efetivo, né? Porque nós chegamos no domingo já com 12 comunidades totalmente isoladas. A nossa comunicação é extremamente precária. O que ajudou bastante foi o celular na época, porque o nosso sistema de comunicação interno já não tinha mais bateria, né? Nós estávamos com vítimas fatais lá, a orientação que passamos que foi para fazer o enterro provisório, naquela região mesmo, que não tinha como resgatar, nós não tínhamos acesso, os helicópteros não podiam voar porque chovia muito, as barreiras, os deslizamentos trancaram as ruas, os acessos, e nós estávamos naquela situação realmente complicada. Para nossa sorte, que eu sempre digo, se fosse mais um dia de chuva, nós perderíamos o controle. A nossa sorte foi que segunda-feira o tempo aliviou, a chuva parou um pouco e aí as aeronaves conseguiram voar. Foi aí que nós começamos a ter uma noção da realidade, da gravidade do que realmente estava acontecendo. O senhor fala aqui, nós temos dados, 484 milímetros de chuva nos dias 22 e 23, que foi os dias de pico. Isso dava, teve gente que fez cálculo, uma caixa de 1.000 litros de água para cada blumenauense, para você ter uma ideia. E teve gente que chegou a fazer um cálculo matemático de que aquelas chuvas, dali de setembro até novembro, eram correspondentes a 15 anos de abastecimento da cidade. Foi, na verdade, e aliado a isso, é que estava chovendo desde o mês de agosto. Então o solo estava saturado. Mas jamais alguém, profissionais da própria, da prefeitura, engenheiros, geólogos nós não tínhamos à época ainda, mas jamais poderíamos imaginar que mesmo porque com aquele saturamento do solo, pudéssemos ter aquele montante de deslizamentos que houve. Como dizia o falecido Luiz Henrique, né? Parecia sorvete derretendo, né? Foi uma expressão muito usada, né? O senhor falava do rio, o nível chegou a 11,52 o pico, né? Exatamente. E aí os morros, a gente viu as imagens há pouco aí do Baú, do Belchior, aqui em Blumenau, né? Vinham abaixo. O governador usou essa expressão, parecia um sorvete derretendo. E aproveitando essa tua deixa, Minoso, até eu ia chamar aqui uma participação do Alexandre Pereira, que gravou um depoimento, que foi nosso repórter aqui da TVL em 2008 também, hoje está na RIC Record, mas vou aproveitar a deixa aqui dos morros derretendo, enfim, que vocês comentaram, e vamos chamar uma participação do Minoso lá em 2008, uma imagem aérea que o Vilmar Minoso
esteve junto com o Luiz Otávio, inclusive, esteve no Garcia e depois também no Belchior. Vamos aproveitar e rodar essas duas imagens aí de arquivo da TVL para a gente ter uma ideia de como é que estava na nossa região lá, logo depois naquela semana, depois do final de semana, 22 e 23 de novembro de 2008. Vilmar Minosso, a TV Legislativa, esteve acompanhando junto com o Exército, né, o Corpo de Bombeiros, imagens aéreas de 2008 que nós vamos ver agora aqui nesse especial da TV Legislativa. Pode rodar, por gentileza. Legislativa, com imagens de Luiz Otávio, sobrevoa numa aeronave do Exército Brasileiro, mostrando o bairro do Garcia. Aí está o rio Ribeirão Garcia, parte do morro, casas parcialmente ou na sua totalidade destruídas. Essa estrada no leito do rio também destruída por conta da intensidade das águas dos últimos dias. Aí está a região do canto do rio. Essa curva do rio que atingiu todas essas casas, a rua ficou os entulhos e a destruição. Aí está encostas que vieram abaixo atingindo residências, casa totalmente destruída. As encostas que desabaram, levando as casas que estavam no pé do morro e atingindo na parte baixa. Imagens do Morro do Baú, né, Vilmar Minosso? Essa região que você esteve... Foi uma semana depois quase, né, Minosso? Já da tragédia que você esteve. E aliás, eu quero aqui fazer referência ao general do Exército, né, que comandou as ações na época, porque foi um pedido do Exército Brasileiro para que fizéssemos essas imagens e mostrássemos à população de que as coisas estavam, de certa maneira, voltando ao normal, mesmo nessa realidade. Né? Mas era um trabalho conjunto dos órgãos de defesa e de segurança do município, junto com a imprensa, para informar a população. Na realidade, o objetivo era trazer um pouco de tranquilidade para a população, porque a população se sentia assim desesperada naquele momento, porque eles não sabiam na realidade o que estava acontecendo, tanto que nós também muitas vezes nós não tínhamos a noção como órgãos públicos do que estava acontecendo, porque nós não tínhamos acesso. Então, a partir dessa iniciativa do general Pafiadashi, foi exatamente, eu me lembro que foi uma conversa que ele teve com o prefeito municipal à época, para mostrar à população que o que aconteceu, já cessou. Agora era só uma questão de reconstrução e resgate da normalidade. Por falar em tranquilidade, antes de ouvir aqui o Eloir, já para ele falar também como é que ele viu a tragédia. Estava em Curitiba naquela época, né? Em Curitiba, né, Luir? É de Curitiba. E o Pozobon, que foi voluntário, né, também da Defesa Civil lá em 2008, depois entrou, né, na prefeitura também para cuidar do setor de geologia. O coronel falou em tranquilidade. Vamos ver o depoimento do Marcão agora, o Marcos Roberto Jana, que é nosso colega também aqui da TV Legislativa, jornalista aqui da TVL. Já trabalhava também, o Marcão foi o primeiro repórter aqui da TVL, inclusive lá nos anos 2000, né, quando começou a televisão. E foi um marco para a TVL também, né, a tragédia de 2008, porque a TV ficou no ar junto com a FURB, com a TV Galega, né, numa parceria, né, das chamada emissoras. Rede da Solidariedade. Rede da Solidariedade, né, Minosso? Minosso também esteve lá. Eu estava na Rádio Nereu Ramos naquela época e o Marcão, que é da Rádio Menina também, o Minosso da CBN, as emissoras de rádio também trabalharam muito lá em 2008. O Marcão deixou um depoimento gravado para falar justamente do momento em que mais marcou ele e quando o Exército, os bombeiros e principalmente o Exército chegou na cidade de Blumenau e com as aeronaves, né, começou a sobrevoar a nossa cidade emocionadamente. O Marcão traz o depoimento dele aqui nesse especial.
começaram a chegar os helicópteros com aqueles barulhos, com aquele barulho ensurdecedor, visualizando a área, e isso nós nos arrepiávamos, porque a gente pensava no nosso coração, nem tudo está perdido, não estamos sozinhos, né? Chegou uma força que vai ajudar o povo de Blumenau e da região naquele momento. Então, isso está marcado no nosso coração, a gente se emociona ainda, porque foram situações que chegou um momento que a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Né? E quando começou a chegar essa força maior do Exército, começou a acalmar o semblante das pessoas que estavam à frente desta grande operação em que nós estávamos acompanhando. Foram momentos difíceis, passamos momentos de muita emoção, de muita aflição, e eu me recordo que uma vez, logo naquele sábado à noite, quando começou, eu estava chegando na Defesa Civil e era um lugar meio escuro, para quem conhece sabe, tinha que passar por um corredor escuro até chegar de fato a sala da Defesa Civil, e eu ouvi um sussurro, um barulho de choro. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí eu olhei lá no fundo, tinha uma pessoa chorando, fui lá ver o que estava acontecendo, e era o diretor de Defesa Civil chorando, mas aos prantos, em virtude daquela criança que havia morrido aqui na rua Aranguá. Estava muito desolado com o que havia acontecido, e lógico, muitas outras mortes acabaram acontecendo no decorrer aí dos dias, e que abalou muito o coração de todos nós, mas abalava bastante também o diretor da Defesa Civil, que era o Telmo Duarte, que foi brilhante ali, fez o que tinha que fazer naquela época à frente da Defesa Civil. Telmo Duarte, que já nos deixou, né? Hoje dá nome a uma comenda municipal, aqui a comenda da Câmara de Vereadores, a comenda Telmo Duarte, que presta também uma homenagem às pessoas ligadas, né, Minosso, à questão de resgate, de prevenção dessa área do meio ambiente, porque o Telmo era o diretor da Defesa Civil, que não era uma secretaria, né? Era um apaixonado. Era um apaixonado por essa área, né? Agora, em relação à fala do Marcão, acho que reflete bem o trabalho de quem esteve envolvido, seja da imprensa, ou da Defesa Civil, ou daquele que era voluntário. Por exemplo, você recebia a informação de que havia um deslizamento de terra e a possibilidade de ter pessoas soterradas. E aí você saía com o cinegrafista, ia no local, lá estavam as equipes de resgate, daqui a pouco retiravam o corpo de lá, ou não se encontrava, como até hoje não se encontrou uma pessoa, uma criança, porque foram 24 mortes em Blumenau. Então você imagina, no alto do seu profissionalismo, para bem informar a população, comedido de trazer uma informação segura, com convicção de que você não pode extrapolar, né? Tem que ser real o que você está relatando, e ao mesmo tempo tem a questão humana dentro de ti. E você vê ali o desespero do ente querido, que perdeu o seu familiar, e que perdeu a sua casa, que foi uma vida para construir. Então, esse momento de emoção do Marcos Roberto Jana é o reflexo do que o blumenauense viveu, e quando lembra da tragédia, certamente se emociona, fica comovido. É uma recordação que é doída, mas faz bem agora para a gente recordar e falar de prevenção. Por isso que a gente trouxe aqui também os especialistas, o Maurício Pozobon, né, que está com a gente aqui no estúdio, também o Eloir Maoski, que é, né, atualmente geólogo da Prefeitura. O Maurício já esteve lá também no setor de geologia. Você que estava aqui em Blumenau também, né, Pozobon, e trabalhou como voluntário depois da Defesa Civil, e é especialista, é biólogo também, inclusive, é doutor na área, né, professor universitário. O que te marca na tragédia de 2008, vendo tudo isso e ouvindo tudo que a gente já conversou aqui, eu, Minosso e também o Coronel Menestrino? É um conjunto de sentimentos, né? Você ter toda a aflição relatada por todos, né, de todos nós que estávamos em Blumenau, diante da magnitude, né, do evento, da severidade dos impactos que o evento causou. Então essa aflição ela era percebida em todas as pessoas, né?
Mas o que eu trago, a minha memória mais forte que eu trago daqueles dias principais do evento foi, sem dúvida, a solidariedade. A solidariedade do povo blumenauense, porque eu não vivi as enchentes na década de 80, e aquilo me marcou muito positivamente, e essa é a referência que eu trago comigo e vou levar sempre do povo de Blumenau na capacidade de enfrentar os desafios, né? Isso tem uma influência muito forte. E isso está presente, de fato, na sociedade. Agora, Maurício, você imagina 2 milhões de catarinenses envolvidos, né? Atingidos, né? Diretamente, né? Sendo que a grande concentração era aqui do Vale de Blumenau, né? Então, isso representa 34% da população do estado. A magnitude do evento faz dele, sem dúvida, o maior da história de Santa Catarina. Pelo número de vítimas e pelo impacto gerado na infraestrutura, nas propriedades particulares, né? Enfim, a gente tem escolas, pelo menos 2 escolas que foram completamente destruídas aqui em Blumenau, que hoje não funcionam mais porque, né, de fato, o terreno está numa situação de alto risco, né? Então você tem um impacto significativo, né? E aí a necessidade de mudar a relação e começar a investir em conhecimento, né, em pesquisa, um trabalho para atuar na prevenção e evitar, tendo em vista que, por mais rara que possa ser a chuva que ocorreu, conforme comentado anteriormente, né, se a gente levar em consideração a estatística das chuvas, os resultados vão indicar que essa chuva, a chance de acontecer de novo, é praticamente inexistente. Mas a gente tem que levar em consideração que essa estatística ela é feita em dados, tempo de coleta que é relativamente curto. E nós estamos falando sobre uma condição climática, né, sobre o tempo, as condições meteorológicas, que são muito complexas, mudam muito, né, e tem ainda mais a questão da mudança climática, a gente não sabe ao certo e até que ponto, né, um evento desse de chuva pode voltar a acontecer. O fato é que a gente vive numa região que é frágil, sob o ponto de vista geológico, de solo, e tem a questão da ocupação das encostas, né, em que existem áreas densamente povoadas em locais com potencial de ocorrência desses eventos. Então é necessário, sem dúvida, intensificar, evoluir cada vez mais as estratégias de prevenção nas diferentes frentes, né, iniciando no mapeamento de risco, identificando cada vez mais, aprimorando as técnicas, e isso foi feito ao longo dos últimos 10 anos, e tem sido feito por parte da Defesa Civil, por parte dos institutos de pesquisa, do Serviço Geológico do Brasil. O Estado de Santa Catarina, inclusive, tem investido fortemente no mapeamento do Estado, né? Santa Catarina hoje é um Estado que tem praticamente, numa escala de mapeamento razoável, tem praticamente todo o território, ou nas áreas, os municípios mais críticos, estão todos eles mapeados, e aí a necessidade de a gente detalhar esses mapeamentos para evitar, né, a ocupação das áreas de risco, e naquelas áreas já ocupadas, adotar as medidas necessárias para mitigar esses riscos. E o Eloir, que está aqui com a gente também, né? Vamos passar aqui de um biólogo e professor que trabalhou na geologia para quem trabalha ali no setor de geologia da prefeitura agora. O Maurício, já tive muitas oportunidades com ele, morros, né, acompanhando, fazendo reportagem, vendo o Maurício trabalhar lá no dia a dia, no pós-tragédia, enfim, quando ele esteve lá. E hoje você que está, né, junto com a equipe, tem geólogos hoje concursados, você é um deles na prefeitura, um deles. Você estava em Curitiba em 2008. Exato. E você é um exemplo, então, do brasileiro que não estava aqui, que viu a tragédia, né, acontecer aqui em Santa Catarina. Vendo tudo isso, o que passa pela tua cabeça, Luiz? Eu me lembro já na década de 80, por tudo que passou Santa Catarina com as grandes enchentes, principalmente aqui no Vale do Itajaí. Isso eu me recordo muito bem da década de 80. E posteriormente, então, em 2008, uma grande tragédia aí que assolou Blumenau e região aqui do Vale do Itajaí. Então eu me lembro muito bem na mídia televisiva, né? A mídia concentrava praticamente, era todo um jornal, era só praticamente sobre o evento catastrófico aqui na região aqui de Blumenau. Isso chocou muito a gente, e é uma situação singular e de consternação para todos nós, né? O que aconteceu aqui com nossos irmãos aqui de Santa Catarina, né? Quando estava morando em Curitiba. A importante em relação ao que ocorreu é o aprendizado que a gente pode trazer do passado. Então é até importante
contribuição de todos aqui para repensar também a ocupação atual hoje, né? E para tentar minimizar o que aconteceu no passado, em termos disso. Então, porque o município de Blumenau ele tem uma configuração geológica um pouco singular, em virtude de ser um terreno bastante escarpado, né? Muitas encostas, uma geologia diferenciada que ela foi um processo, ela passou no passado um processo muito forte de tectonismo, então as rochas elas se encontram atualmente muito fraturadas, então tem muitas zonas de falhas, fraturas, são fragilidades que apresentam hoje o substrato rochoso e muito do material de alteração desse substrato rochoso, que é o solo, ele adquire um pouco dessas fragilidades. E então tudo isso gera umas situações que tem que tomar cuidado com a ocupação e por isso da necessidade de uma atualização constante dos mapeamentos geológicos, de mapeamentos de risco para o município de Blumenau para tentar minimizar essa situação. E Luir, o Coronel Benestrina falava da forma como a natureza nos surpreendeu em 2008, que a gente esperava o rio subir como é de natureza quando de uma enchente, mas desta feita os morros que vieram abaixo e acabaram soterrando residências, comércio, ruas, pessoas. Foram 3.000 pontos de deslizamento, né? E ele falou de uma palavra muito usada naquela época, do efeito esponja. Certo. Cientificamente, como explicar isso? O solo não absorve a quantidade de água ou é um solo que tem o seu material de uma certa composição que não permite fazer com que essa água que vem do céu, ela vá para um outro destino? Ok. Importante essa pergunta. A gente tem que pensar que deslizamentos, eles são fenômenos naturais. Eles sempre ocorreram na superfície terrestre. Isso, a evolução da superfície terrestre, a evolução do modelado, da geomorfologia, ela se evolui a partir de grandes deslizamentos. Então, o material sempre ele desce com as chuvas, aos poucos ou através de grandes deslizamentos. A questão é a seguinte, em 2008 choveu muito, muito, e sobre a rocha tem o substrato, tem a camada de solo. Essa camada de solo, ela foi absorvendo água, O que vai acontecendo? Ela vai aumentando muito o peso dessa camada por causa da concentração de água e na interface, geralmente na interface entre solo e rocha, ela cria uma lâmina de água ali e gera então a perda de atrito, certo? E daí acontece o deslizamento. Então é um efeito esponja realmente. O tempo, a drenagem, os córregos, eles demoram um pouco para descer essa água, para escoar essa água, causando então os deslizamentos. Maurício, por favor. Só no complemento, né, daquilo que o Eloir comentou, a gente, desde 2009, quando iniciou os trabalhos na diretoria de geologia, a gente vinha fazendo o cadastro dos deslizamentos, né? Então, a gente chega aí numa estimativa da ordem de 3.000 deslizamentos só no município de Blumenau. Desses 3.000 deslizamentos que ocorreram em Blumenau, a gente consegue separar 10% deles, que foram deslizamentos que ocorreram, em que a gente pode, com alguma segurança, afirmar que foram deslizamentos que ocorreram naturalmente, sem a intervenção direta do homem. Então nós temos 90% dos deslizamentos que ocorreram em 2008 foram provocados pela ação do homem. Né? Isso em 2008. Analisando o banco de dados da Defesa Civil de 2009 até 2018, com todas as ocorrências que tiveram ao longo desse período, nós temos uma conta de aproximadamente 3.000 deslizamentos nesse período. E todos eles, sem exceção, todos esses 3.000 deslizamentos que ocorreram de 2009 até 2018, provocados pela ação humana direta. Exatamente. Né? Então, existe uma responsabilidade, entre aspas, natural no processo, mas, sobretudo, é a responsabilidade do homem na forma como ele ocupa inadequadamente essas áreas que são naturalmente frágeis, potencializando a ocorrência dos desastres. Então, em síntese, de 2008 para cá, nós repetimos, em termos de quantidade de ocorrência, não necessariamente em magnitude,
mas em termos de quantidade de ocorrências, nós praticamente repetimos o desastre de 2008. É isso. E como explicar agora uma cena que a gente até já viu aqui nas imagens que estavam passando aqui de arquivo, né, durante a fala aqui dos convidados, como explicar a cena daquela cruz, né, o desenho daquela cruz naquele morro? A TVL acompanhou, né, aquele momento, aquela situação. O Marco Jana esteve lá, né, fez um boletim na época, né, para a nossa programação. A gente vai relembrar agora numa participação então do arquivo aqui da TVL. Vamos ver. A comunidade acabou chamando aqui a TV Legislativa justamente com relação àquela cruz. O que chama atenção é aquela cruz no alto da rua Antônio Gendron. A natureza acabou, mais uma vez, dando um sinal. E a comunidade aqui vem para esse local onde nós estamos e ficam admiradas, porque aquele barranco lá desmoronou, e ficando o formato daquela cruz. Será um sinal da natureza? O Marcão deixou uma pergunta muito ali interessante. Muita gente falou, precisa rezar mais, precisa ir mais à igreja. Né? Então, a cruz é um sinal, né, que vem dos céus e não tem outra explicação. Ficou um formato de cruz, na vegetação. Né? E tecnicamente, dá para explicar, e os geólogos que estão aqui, biólogo, geólogo, né? Na época se falava de fé, esse era um sinal. Agora a ciência explica. Caiu uma parte do morro e ficou o desenho ali das árvores, né, da cruz. Com todo o respeito à fé das pessoas, eu acho que a gente não pode menosprezar isso em hipótese alguma. Eu tive no local dias depois, na sequência depois, lá, e o que eu notei é que naquele local onde ficou a marca da cruz era um tipo específico de vegetação, um arbusto, um hibiscus, né? E coincidentemente o local onde escorregou, onde não escorregou, ficou na marca da cruz e era onde tinha a disposição dessa vegetação, né? E de fato foi um fato bastante curioso na época, né? E de certa forma, se essa é a maneira pela qual a natureza se manifesta para chamar a atenção das pessoas, eu acredito que é no sentido de alertar as pessoas sobre a necessidade de respeitar a natureza. Foi um grande aviso, né? Com certeza. Coronel Menestrino, o senhor que comandou o QG da enchente lá na prefeitura, né? Uma parceria do Exército, da Polícia Militar, porque tivemos forças federais que estiveram aqui, o Estado, a começar pelo governador da época, o saudoso Luiz Henrique da Silveira, enfim. Mas o senhor mesmo falou da dificuldade de comunicação, né? E aí nós tivemos problema com água, né? De abastecimento na cidade. As estradas, parte delas destruída aí, não tinha como trafegar. Tinha os curiosos que atrapalhavam o trabalho, né, dos órgãos de segurança. Faltou comida e vieram mais de 4, 5 mil toneladas de doação. Também há que se ressaltar isso para a população. Energia elétrica, enfim, como naqueles dias Blumenau sobreviveu. Nós estamos com um efetivo total de 3.500 homens, entre militares e civis, voluntários, também técnicos da prefeitura, as secretarias todas envolvidas. Na realidade, a solidariedade é que suplantou, né? Nós tivemos aí aporte em todos os sentidos, de mantimentos, água, remédios, né? Esse ponto acho que foi o menos problemático, né, na época. A maior dificuldade exatamente era poder acessar essas pessoas, poder levar o apoio necessário, né? Resgatar aquelas que tinham necessidade de serem resgatadas para serem atendidas em outros locais, né? Então, eu acredito que foi um momento, claro, de muita emoção, muitas pessoas se emocionam, né? O militar, o bombeiro, o policial, ele é preparado para atuar com a razão. Então, dificilmente você vai ver um militar se emocionando, porque ele tem a obrigação de se manter íntegro, né, para transmitir à população a força. Porque a partir do momento que o militar que está no comando, ele se emocionar, ele transmite para a comunidade também essa. Então, a sociedade que está nesse momento carente,
ela tem que sentir em alguém a força. Não? E a confiança. E a confiança, Agora, exatamente, que nós temos alguém no comando e nós temos alguém para nos proteger. 10 anos depois eu percebi uma emoção, o senhor na hora de ver aquelas imagens. Aí claro, não tem como não. É óbvio, a dureza, né? depois ela é difícil também você tem ver uma momento. família. Teve um caso específico de um cidadão, um senhor que morava aqui na encosta da República Argentina, e onde a Defesa Civil foi lá e interditou a casa dele e mandou ele sair. Ele veio à prefeitura andando, e eu quero falar com o Coronel Menestrina. Eu disse, tem um senhor que quer falar com o senhor, eu estava ocupado com outras atividades. Tá bom, eu fui atendê-lo. Disse, Coronel, o pessoal do senhor mandou eu sair da minha casa, mas é tudo que eu tenho. Eu tenho 5 filhos e eu tenho 65 anos, é o que eu consigo construir. Eu não posso sair da minha casa. Aí eu disse para ele, não, vamos fazer o seguinte, aí eu chamei um assessor meu lá, acompanhe lá e verifique realmente se é verdadeira essa informação que ele tem que desocupar. Aí foram lá, realmente a casa dele estava caindo. Então, essa dificuldade que a gente tinha, né, de conversar com as pessoas e dizer para elas, porque como hoje é difícil muitas vezes você dizer para uma família você tem que sair da sua casa, naquela época era mais difícil ainda, porque a gente vivia num clima de tragédia, né, de emoção geral, né. Então é difícil, né, você tirar algo de você que você construiu, você lutou, você batalhou, né, mas acredito que com a força de todos, com o esforço de todos, eu acho que a gente conseguiu mitigar um pouco o sofrimento daquelas pessoas. Será que esse senhor que o coronel comentou é um senhor que a gente vai ver agora num outro boletim do Marcão, que junto com o Adriano, que está aqui no estúdio com a gente, lá em 2008, 2, 3 dias depois da tragédia, 22, 23 de novembro, foram até o alto da rua Antônio Zendron acompanhar a situação. O Zendron foi uma das áreas mais afetadas e tinha um senhor, né, logo depois da tragédia, do desbarrancamento, da destruição, que estava dentro da casa dele, tranquilamente, com casas caindo em cima, com um rio violento, muita água, ainda dentro de casa. O Marcão esteve lá em 2008 e acompanhou. Vamos ver. Nós estamos aqui no altos da rua Antônio Zendron, mais precisamente no ponto final, onde realmente a situação aqui também é bastante complicada e a gente vai mostrar aos telespectadores a partir de agora. Olha a situação. Aqui, segundo populares, 4 casas acabaram desabando. Estavam lá, no alto do morro, e vieram abaixo. Ainda nós podemos visualizar aqui a situação das casas, olha. Esta é a situação de momento. E mais algumas ali do lado, né, estão correndo risco de desabar a qualquer momento. Neste momento que está chovendo ainda aqui nessa região. E olha a situação, o pessoal está dentro de casa ainda, né, aqui embaixo, dentro de casa, na maior tranquilidade, né, e não querem sair de suas casas. Né? E muita água ainda descendo desse morro. Olha a situação deste córrego aqui. Né? Daqui para cima não tem condições nenhuma. Na verdade, até para que as pessoas que conhecem possam se localizar, aqui é a estrada onde levaria aí ao bairro da Velha. Né? A estrada onde levaria ao bairro da Velha, para que as pessoas possam visualizar. E olha o tanto de água, Adriano, que está descendo aqui. O risco daquelas pessoas que estão naquela casa ali, ó, é muito alto mesmo. Eles estão lá, persistem em ficar na sua casa, no seu local, aguardando. Sei lá o que pode acontecer no futuro. Eram essas as informações. Imagens de Adriano Raulino, Marcos Roberto Jana para a TVL. É o arquivo da TVL, né, Minosso, da lembrança, para a gente voltar no tempo, recordar e aprender, né, com tudo que a gente viveu, né? E nessa recuperação, né, do arquivo histórico da TV, se fala das casas que vieram abaixo, destruídas. Foram mais de 2.000 casas destruídas, 103.000 pessoas foram atingidas, 25.000 pessoas tiveram de deixar as suas casas. A gente fala esses números aqui porque muita gente talvez não tem
a ideia da dimensão da tragédia, né? 25 mil que tiveram que deixar o seu patrimônio e ficar em abrigos, montaram, né, moradias provisórias. Foram 64 abrigos que foram. 64, eram para ser 30 na época, né, Coronel? E aí dobrou o número e ficaram muito tempo as famílias nas moradias provisórias. Pois é, Rodrigo, foram quase 6 mil pessoas quase que foram para os abrigos. São números impressionantes. Por falar em vítimas, a gente vai trazer agora depoimento de uma delas, que inclusive é nossa colega aqui da Câmara de Vereadores, né, a Silmara, chefe de gabinete, inclusive, do presidente aqui da Câmara, o vereador Marcos da Rosa, que morava no bairro Progresso e foi atingida. A casa dela, na verdade, ficou intacta, não chegou a atingir, né, um deslizamento, enfim, o barro não chegou, mas pela situação do morro, a casa dela, né, ficou inabitável, está interditada até hoje. E a Silmara viu, inclusive, um senhor ser soterrado lá no Progresso, né, naquela data, em 22 de novembro de 2008, e ela conversou com a gente. Vamos ver o depoimento da Silmara. São marcas, né? São marcas. Hoje tem muitas coisas que estão bem vivas, assim, na minha memória. Essa questão do cara ter sido soterrado, os gritos. Às vezes, quando a gente para lembrar disso, a gente lembra muito, assim, os gritos. Chover, assim, não te passa alguma coisa na cabeça? Sim, é inevitável você não lembrar. A gente agradece a Deus por a gente estar morando hoje num lugar seguro, sabe? Porque eu lembro que nos primeiros dias que a gente estava, durante o tempo que a gente estava no colégio, no abrigo, quando começava a chover, a gente se apavorava. Porque a sensação que dava é que tudo aquilo ia cair em cima da gente, sabe? Como se todo morro fosse deslizar a qualquer momento. O Progresso mesmo foi um lugar muito atingido, onde você morava. Muito, 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 muito. Eu tenho, inclusive, depois de anos, 2014 eu fiz faculdade com uma menina que foi, inclusive, uma das grandes prejudicadas. A casa dela foi todinha arrancada ali na Júlio Haydn. Toda a casa foi arrancada e foi embora com a chuva. Teve muitas pessoas que perderam absolutamente tudo. E, claro, pessoas que tiveram perdas maiores, que foram de pessoas queridas, né? Você viu aquele homem ser soterrado, foi na Rua Barbosa, foi na Rua Progresso, esse fato? Isso, bem de frente com aquele... Tem um posto bem antigo. O posto ali, o desbarrancamento foi grande. Isso, tem um posto bem antigo ali. Pra cima tinha uma casa, veio muito barro e soterrou ele, sabe? Estava olhando pela janela. Nesse momento, nós estávamos olhando. Eu lembro, Rodrigo, que assim, ó, naquele dia que tava assim, porque eu nunca tinha visto isso. As pessoas falam da enchente de 84, né? Meu Deus, eu não era nascida ainda e eu só ouvia falar sobre isso. Eu nunca tinha passado por uma situação assim. Tragédia tão grande. Não, nunca tinha passado. E nesse dia, eu fui pro quarto da minha mãe e eu me ajoelhei e eu falei assim, ó, Deus, me ajuda a ajudar essas pessoas. Sabe? Porque a minha intenção era poder fazer alguma coisa para mudar a situação. Embora fosse um desastre natural, eu queria muito ser um braço para ajudar, sabe? Nós fomos para abrigo, eu acho interessante quando eu lembro, nós fomos para abrigo e lá no abrigo eu realmente pude ajudar. Muitas pessoas vieram chorando muito, porque não conseguiam encontrar os parentes, passaram por tragédias e não conseguiam encontrar os parentes. Sabe? Eu não tive notícia da minha irmã, não tive notícia dos meus sobrinhos. Tinha comunicação? Não tinha. Tinha hoje, como tem o WhatsApp, por exemplo, né? Rede social, era tudo diferente, né, Silmara? Mas 10 anos se passaram e o que fica de lição para você que foi uma vítima da tragédia de 2008? Hoje eu tenho gratidão assim, a Deus por ter poupado a nossa vida, gratidão por ter recebido de Deus uma oportunidade de ter nascido de novo, né? Hoje eu vejo como se a gente tivesse nascido de novo, porque nós passamos por aquela turbulência com vida, né? E o que a gente tem de lição é sempre ser grato e viver o hoje, porque amanhã é só uma possibilidade. Depois disso, uma coisa muito viva tem dentro de mim. O passado está irremediavelmente perdido, o presente é um presente de Deus que a gente vive agora e amanhã é apenas uma possibilidade. Então a gente vive hoje com muita intensidade. Tá aí o recado da Silmara, né, que foi uma vítima da tragédia. Como é que, para a gente já encerrar aqui a participação dos convidados, agradecer ao Minoso também pela contribuição dele, começar com o Pozobon, Maurício Pozobon,
Como é que você tira de lição e daqui para frente, né, Maurício? O que a gente pode fazer, agir, né, para enfrentar, quem sabe de uma maneira diferente, se a gente experimentar uma tragédia parecida ou pior, né, que aconteceu em 2008? Reduzir os riscos, né, para um desastre semelhante ao de 2008 envolve um compromisso de toda a sociedade, né, não só o poder público. Eu diria que a menor parte cabe ao poder público e muito mais à sociedade em geral, né. Evidentemente, para isso a sociedade precisa estar informada, né, então a gente precisa fornecer cada vez mais informações, e aí a importância, inclusive, desse debate aqui hoje, né, de relembrar esse episódio e comunicar à sociedade, manter viva essa memória, porque isso contribui, né, para as decisões voltadas para a prevenção. E, evidentemente, fortalecer cada vez mais toda a estrutura de defesa civil, que integra a sociedade, né, e também a estrutura técnica, né, e administrativa da defesa civil, para que ela possa cada vez mais aprimorar o trabalho e fornecer informações de qualidade cada vez melhores para a sociedade, né. Eu acho que esse é um caminho para a gente reduzir os riscos e evitar novas tragédias. Para você, Luir, que é geólogo da Prefeitura. O que eu tenho percebido aqui em Blumenau, realmente não cabe apenas ao poder público, assim como o Pozobon falou, tem que também ter a iniciativa da população. Há muitos, como foi dito, muitos dos deslizamentos ocorridos são de forma induzida, então tem que tomar muito cuidado na forma de intervir no terreno, taludes, formar cortes no terreno, drenagem, muitas casas em encostas, íngremes, sem calha, sem nenhum sistema de drenagem que diminuem a condição de risco de deslizamentos no local. Então, não só esperar do poder público, mas sim também cada um tem que fazer a sua parte. Essa é uma dica importante que eu tenho a dar. Com certeza. O Eloir Maoski, Maoski, né, geólogo da Prefeitura, e o Maurício Pozobon, biólogo e professor universitário. Antes do encerramento com o Coronel e também com o Vilmar Minosso, vamos ver uma última intervenção, um último depoimento que a gente deixou para fechar aqui, que eu acho que é um momento que o Minosso emocionou muito lá também na cobertura da TVL em 2008, que é o momento da chegada da aeronave do Corpo de Bombeiros, do Exército, dos socorristas, lá do Baú, da região de Ilhota, Gaspar, onde as vítimas chegavam, eram trazidas de lá, né, daquela situação desastrosa, calamidade, chegavam no SESI e encontravam seus familiares, e alguns familiares não encontravam, as vítimas não chegavam. E o Alexandre Pereira, que era nosso repórter da TVL, né, em 2008, hoje está na RIC TV Record, acompanhou aquele momento de muito drama, de muito sofrimento e de muita comoção que a TVL cobriu em 2008, e nós vamos recordar agora aqui neste especial. Algo realmente que me tocou bastante também foi a chegada dos sobreviventes do Morro do Baú de Ilhota, que foram trazidos para Blumenau no pátio do estacionamento do Complexo Esportivo do SESI. Estava eu e o cinegrafista Adriano Raulino acompanhando a chegada dos helicópteros que saíam de Blumenau, iam até o Baú em Ilhota, traziam os sobreviventes até Blumenau. Mas uma cena que marcava era justamente aquela em que a pessoa descia do helicóptero e a primeira reação dela era procurar por um familiar que estivesse vivo. E as pessoas abraçando o pai, abraçando a mãe, abraçando o filho, abraçando o vizinho, abraçando algum familiar, mas ao mesmo tempo a dor do momento em que o familiar não chegava do helicóptero, o familiar que não foi localizado, o amigo que não foi encontrado em meio à lama, em meio aos escombros lá no Baú Ilhota. São pessoas que agora olham para o helicóptero com a certeza que nesta aeronave exista um familiar. É uma cena que choca e comove muito. São todas as pessoas que estão sendo resgatadas com vidas da região do Baú, em Gaspar e também em Ilhota. Aí o abraço das pessoas, o desespero daqueles que aguardavam um familiar e neste helicóptero acabou não descendo.
uma recordação de... É forte. De arrepiar, né? É forte, é forte. Eu me lembro que eu estava na bancada, entrevistando as autoridades e apresentando as reportagens feitas de campo, como essa do Alexandre, com o Adriano. Do meu lado na bancada estava o engenheiro Elcio Sauer, do outro lado a Neuza Ferizetti, né? Os dois chorando. Olhava para a minha equipe, liderada pelo Tico, e o pessoal de apoio ali, os técnicos comovidos, chorando. A cada reportagem que chegava e era exibida, olha, eu chorava por dentro ao anunciar, né, o repórter. Foram momentos, até agora eu sinto esse momento 10 anos depois. Né? Como o coronel falou, nós da reportagem, o Alexandre Pereira embargou ali o choro. Deu para perceber, né? Tem que segurar realmente. Não, e a TVL ficava na prefeitura antigamente, né? Então o contato com vocês lá, né, coronel, era muito fácil, né? Exato, era sempre aquele contato real, né? Das pessoas que se encontravam, eram resgatadas e muitas vezes já percebiam que algum familiar não estava com eles, né? Foram momentos difíceis, né? Mas acho que o tempo é o senhor dos ensinamentos. Acho que nós temos que aproveitar toda essa movimentação dos 10 anos para a gente relembrar o que nós temos que fazer e que nós não podemos fazer, né? Muitas pessoas ainda, ontem nós tivemos no Morro da Ponta Aguda, onde ali existe uma pedra que está apresentando sinais de que está se deslocando. E a jusante dela tem umas 8 famílias, mais ou menos, né? Então a gente já avisou que elas têm que sair das casas, mas não tem como tirá-las das casas, né? Então nós temos que resolver o problema de outra forma. Eu acho que muitas pessoas foram para os morros depois das enchentes de 83 e 84. E agora o pessoal não sabe mais se desce ou se sobe, né? Porque foram todas as regiões de todos os níveis sociais que cederam, né? Mas eu acho que, como aqui foi dito, 90% das ocorrências, principalmente de movimentação de massa, ocorrem por intervenção do próprio ser humano. Então essa consciência, essa conscientização ainda nós não chegamos. Esse é o grande desafio que nós temos. Eu preciso só para fazer... Para a gente encerrar, né? Sim. Aquela presença dos cães que vieram lá do oeste, que foi de suma importância no resgate dos corpos, né? Vocês trabalharam, todas as equipes trabalharam, muitos conseguiram enterrar seus entes queridos porque esse trabalho foi preciso e os corpos foram resgatados e foram tantos aqui na região do Vale, 135, mas, por exemplo, em Blumenau, um corpo até hoje não foi encontrado. Sim, esse foi a nossa sorte, porque até as instituições públicas elas não tinham muita estrutura para enfrentamento a deslizamentos. Até porque não existia precedentes no estado de Santa Catarina dessa forma. Então, a nossa sorte é que o Corpo de Bombeiros tinha uma unidade em Xanxerê que tinha 4 cães preparados para farejamento. Porque o soterramento é muito difícil você encontrar a pessoa. E o cão treinado, ele localiza a pessoa exatamente onde ela está. E dos 24 mortos, 21 foram soterrados? 21 soterrados. 3 afogados e 21 soterrados, né? E isso foi uma tônica em todo o Vale do Itajaí, de Luiz Alves também, nós tivemos muito, Morro do Baú, muitos, e os cães conseguiram localizar. Então as famílias puderam então ter esse alento, né, de poder sepultar o seu ente querido exatamente em função desse trabalho dos cães, que foi extremamente importante. Muitas vidas se foram e nós continuamos aqui, né? Continuamos aqui e temos as nossas obrigações também com a natureza e eu quero agradecer o coronel mais uma vez, secretário de Defesa do Cidadão, atual secretário. Obrigado, comandante. Obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente sabe que a nossa responsabilidade aumenta a cada dia, porque como poder público, enquanto poder público, nós temos a obrigação de orientar e definir as ações que devem ser tomadas por todos. Obrigado mais uma vez ao Eloíra, ao Maurício Pozobon. Minosso, muito obrigado pela sua contribuição também aqui hoje nesse debate. É o nosso dever, nosso ofício é informar. Vilmar Minosso e os nossos convidados aqui no estúdio da TVL, apresentamos para você um especial, portanto, dos 10 anos da tragédia de 2008, que foi a maior de Blumenau, a maior climática de Santa Catarina, uma das maiores do Brasil, que não vai sair da nossa memória, que serve de exemplo para a gente viver, né, com mais educação com o meio ambiente, cuidar mais do meio ambiente e, como disse lá no início o ex-prefeito João Paulo Clanubin, que era o prefeito da época, um vale muito bonito, mas que também pode ser muito perigoso se a gente não cuidar. Obrigado a todos, um grande abraço e continue aqui na TVL, que é o canal da comunidade. Tchau, tchau. Eu não quis comentar, né, mas...
uma semana.